E aí pessoal, tudo bem? A Bíblia diz no capítulo 5 e 6 de Êxodo que Moisés chega diante de Faraó pedindo para que deixasse o povo ir sacrificar no deserto. Faraó respondendo diz: quem é Yahvé que vocês vão sacrificar? Começa a até debochar de certo modo e a partir daí estabelece uma carga muito mais pesada, um trabalho dobrado sobre os israelitas. Então eles ficam furiosos porque Moisés e Arão tinham ido diante de Faraó a pedir que deixasse o povo ir e começa a duvidar daquilo que Moisés estava dizendo. Então Moisés começa a clamar a Deus por uma resposta, pedindo a resposta para por que o povo estava sofrendo tanto, mais agora do que antes, e começa a duvidar também. E no capítulo 6 a Bíblia conta que Deus responde a Moisés o seguinte, que agora vocês vão ver o que eu hei de fazer com a minha mão poderosa. E começa a dar palavras, direcionamento ao faraó e aos israelitas, que deixasse o povo ir, que deixasse o povo sacrificar, porque senão ele ia trazer juízo a todo o Egito. E Faraó, com o coração obstinado e endurecido, continua a resistir mais e mais, e o povo começa a duvidar. A Bíblia conta que pelo fato da escravidão eles estavam todos tomados de medo e pavor e não davam credibilidade à mensagem de Moisés. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus, andando sobre as águas naquela vigília, naquela noite, Pedro pede para ir ao encontro dele e ele diz: vem. Pedro sai do barco, começa a andar, mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. O princípio que a gente tem disso é que nas duas histórias nós ouvimos a Deus, mas nós duvidamos. Nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e quando tiramos os olhos dele, nós começamos a naufragar, nós começamos a afundar na nossa vida. Às vezes nós olhamos mais para as circunstâncias e tiramos os olhos do Deus que nós servimos. Que eu e você venhamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Nós venhamos olhar para Jesus. Por mais que o cenário seja caótico, por mais que a situação que você está parece não ter jeito, parece não ter resolução, o que Deus diz, o que está escrito, é o que prevalece, porque como o apóstolo João disse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo.